Pessoal, agora a nossa aula é em campo, aqui na minha residência, né? No jardim aqui eu montei na verdade um experimento para vocês. Foi cravada uma haste de aterramento e essa haste de aterramento eu vou mostrar para vocês como que a gente mede a resistência de aterramento utilizando o método de queda de potencial. Veja na sequência, lembrando que o ambiente aqui é um ambiente controlado. Um eletrodo auxiliar de corrente, onde eu estou passando o mouse aqui, onde circula uma corrente I, que é uma corrente gerada pelo instrumento, né? Uma corrente I, e tenho um segundo eletrodo auxiliar, que é o eletrodo auxiliar ou sonda de tensão. E o outro ponto, ponto E, é o ponto onde eu tenho a saída E da garra, que eu vou conectar na minha malha de aterramento. Uma haste de 2,10 m foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital e a medição de aterramento vai agora medindo. Vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente, também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições. Primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento. Agora eu vou fazer uma variação do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária à haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida, agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste e vamos medir a resistência de aterramento. 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste, tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora, variando na direção do eletrodo de corrente, e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição, foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117. À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva
ascendente. Seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês. A gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8, 97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram,